Meninos, bom dia. Eu passei para vocês uma atividade em 3 semanas, certo? Ou melhor, 3 partes. A primeira era sobre os 5 sentidos. A primeira parte que eu passei, eu já enviei um vídeo para vocês, falando sobre os 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato, paladar. Então, ó, visão, audição, tato, olfato e paladar, tá? Então tá tudo explicado no primeiro vídeo sobre isso. Bom, a segunda parte dessa atividade que eu passei na outra semana era para falar sobre as deficiências. Então, deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência motora e a deficiência mental ou intelectual, que é a mesma coisa, tá? E o exercício 2 era para falar sobre a inclusão e acessibilidade. E o exercício 3 sobre os direitos que você conhece das pessoas portadoras de deficiência, qualquer tipo de deficiência. Aí, para aqueles que não conseguiram, que não entenderam, não conseguiram fazer a atividade, eu passei uma terceira parte, que era a terceira parte era só uma explicação da segunda. Então, na realidade, o trabalho era em 2 partes só. Aí, a semana passada, eu expliquei de novo para vocês concluírem essa segunda parte, tá? Então, explicando aquilo que foi feito no trabalho. Então, olha aqui, eu dei uma sugestão para falar sobre a sociedade dos cegos. Quer dizer, não era necessário vocês falarem sobre esses temas. Isso aqui são sugestões para aqueles que não tinham ideia do que fazer. Então, Sociedade dos Cegos. Ali perto da Escola Carme Munhoz, bem pertinho da nossa escola, tem essa entidade, que é a Sociedade dos Cegos. Ali, eles frequentam lá, eles têm atividades relacionadas à deficiência deles e tem uma fábrica de caixa de calçados. Bom, isso há muitos anos, quando eu fui lá, era desse jeito. Eu não sei se ainda eles fazem isso. Então, os deficientes visuais, eles trabalham, eles constroem caixas de calçados. E essas caixas são fornecidas para as indústrias de calçados. Tá? Ali eles trabalham normalmente. Cada um deles tem a sua função. Certo? Então, são pessoas que eles querem se sentir úteis para a sociedade. Tá? Então, eles realizam esses trabalhos, eles aprendem a caminhar na rua, a serem independentes. Tá? Então, eles são independentes, eles não enxergam, mas eles andam com aquela bengalinha, tá? E percebem as coisas que eles têm que desviar. Tá? Então, eles, apesar da deficiência, eles levam uma vida praticamente independente. Algumas vezes eles precisam da ajuda e até dos cuidados de outras pessoas, de pessoas que enxergam. Mas normalmente eles fazem tudo aquilo que eles precisam fazer sem a ajuda das pessoas. Tá? Então, eles têm alguns direitos que eu vou citar logo em seguida, mas eles são independentes. Alunos com deficiência auditiva na nossa escola. Bom, eu falei no primeiro vídeo, né, que os alunos com essa deficiência, eles têm direito a um professor que fica ao lado deles, um professor que sabe, que conhece Libras e que transmite aquilo que o professor está passando lá na frente. Esse professor específico deles vai explicando para eles, tá? Então vai passando para eles, porque eles têm algumas dificuldades a mais que nós. Tá? Salas de recurso da nossa escola. Antigamente nós tínhamos a sala especial de alunos deficientes visuais, para alunos que não enxergam. E todos os alunos de Franca, deficientes visuais, eles iam para o João Marciano em período contrário. Quem estudava de manhã na escola deles, vinha à tarde no João Marciano. Quem estudava à tarde na escola deles, vinha de manhã no João Marciano, período trocado.
e ali eles tinham aulas e aprendiam sobre as atividades deles. Tá? Hoje não é mais a nossa sala de recursos que nós temos é para alunos que apresentam algum tipo de dificuldade, certo? Dificuldade mental ou intelectual. Então essas pessoas que têm essa dificuldade, eles participam dessa sala de recursos, tá? Mas esses alunos têm aula junto com vocês, tá? Eles têm aula junto com vocês no período de vocês, e no outro período eles vão ter aula nessa sala de recursos, tá? E tem a professora lá que fica sempre junto com eles. Bom, em relação a direitos, estacionamento para deficientes. Vocês com certeza já viram nas ruas, principalmente nas ruas centrais, que tem algumas vagas específicas para deficientes físicos e outras vagas específicas para idosos, tá? Essas pessoas, elas têm um cartão que quando elas param o carro, elas põem o cartão na frente do carro, lá no vidro, né, do lado de dentro, e as pessoas que fiscalizam passam e dão uma olhada. Se tiver esse cartão, tudo bem, não acontece nada. Agora, se não tiver esse cartão e estiver usando a vaga dos deficientes ou dos idosos, essa pessoa é multada, tá? E corre o risco até do carro ser guinchado. Então é um direito para essas pessoas, para elas poderem parar em lugar mais próximo do lugar onde elas vão, para não precisar ficar caminhando muito longe. Principalmente aquelas pessoas que usam cadeira de rodas, né? E por falar em cadeira de rodas, tem outro direito também. Em relação à acessibilidade, antigamente, pessoas que usavam cadeiras de roda tinham que subir escada, tá? Tinha que subir guias que não eram rebaixadas. Hoje, quando eles vão construir bairros assim, eles já fazem algumas guias rebaixadas para que essas pessoas possam subir com cadeiras de rodas, possam ter direito até a ser independentes e subir sozinhos às vezes, ou até com a ajuda de alguém, tá? Tem também, além de guias rebaixadas, tem rampas de acesso, para não precisar subir escadas, tá? Então isso é um direito deles. Eles têm direito ao trabalho, à saúde e à educação. Todas as empresas, principalmente públicas, elas têm uma cota que elas têm que dar o emprego para pessoas com deficiência. Então, uma certa porcentagem dos trabalhos oferecidos pela empresa tem que ser oferecidos aos deficientes, tá? Porque senão eles não conseguem arrumar emprego, né? Então, é o direito ao trabalho que eles têm, tá? Então, essas são as características relacionadas às deficiências e os direitos que eles têm. Eles convivem junto conosco, junto com todos que não são deficientes. Hoje não tem essa separação, tá? Então isso é o que nós chamamos de inclusão. Inclusão é essas pessoas estarem inseridas na sociedade, com todos os direitos que a sua deficiência oferece, tá? Então, isso o que eu acabei de fazer, é mais ou menos a correção das atividades que eu passei sobre 5 sentidos, tá? Então, a atividade de hoje é vocês assistirem com atenção esse vídeo, tá? Então, até a próxima, fiquem com Deus.